Bom dia, igreja. Alegria, saudade já de pregar aqui para vocês. Turma, o título da nossa mensagem, da nossa conversa de hoje, eu chamei de Uma Questão de Perspectiva. Uma questão de perspectiva. Quando eu era menor, eu ainda gosto, né? Eu tinha, não sei quem vai lembrar, né? Acho que o pessoal falou que a música que tocaram no final era das antigas, né? Assim, essa música eu ouvi assim milhões de vezes na igreja. Então eu tô ficando das antigas mesmo. Mas quando eu era criança, eu gostava muito de uma série de livros, eu não sei quem vai lembrar, de ilusões de ótica. Então eram uns livros meio 3D, assim, que você colocava pertinho do rosto, assim, e você ia puxando. Quem lembra desse livro? Aí você ia puxando, as coisas iam mudando, assim, né? Tem quadros, tem pinturas, tem livros, né? Mas quando eu era criança eu me lembro bem desses livros, assim. E era muito interessante porque você conseguia olhar você conseguia olhar uma imagem e ver duas coisas diferentes, de acordo com a perspectiva. E tudo dependia do quão distante você estava ou próximo você estava da imagem. E eu pensei assim, bom, para a gente ilustrar um pouco, né, essa ministração, eu queria trazer um desses livros, mas não dá porque vocês não têm como se mexer em relação à tela. Mas eu consegui achar algumas imagens que, a depender da perspectiva, a gente pode sim ver coisas diferentes, por mais que vocês não consigam se mexer aí na cadeira, né, que seria, vamos dizer, o exercício ideal para a gente reproduzir aquilo que eu gostava de fazer quando eu era criança. Mas tem algumas imagens aqui, vamos ver, e eu quero ver o que vocês me digam, né, o que vocês estão vendo. Essa primeira, ela é interessante. Alguém me diz, o cara está indo ou está voltando? Tá voltando ou está indo? Alguns estão dizendo que estão vindo. Vamos ver, quem acha que está indo? Quem acha que está indo? Quem acha que está voltando? Voltando ganhou a amostragem. Mas ele pode estar indo, ele pode estar voltando. Fabiano agora, ele vai acertar essa. Cadê o Fabiano? Está aí? Fabiano, isso aqui é taça ou é garrafa? Quem acha que é taça? Quem acha que é garrafa? Quem acha que é os dois? Acho que os dois ganhou, né? Bom, pode ser taça, pode ser garrafa. Primeira vez que... tudo depende do seu ponto de vista, né? Se você gosta de um vinho, talvez você veja a garrafa, né? Se você gosta de um refrigerante, talvez você veja a taça, eu não sei. Tudo depende do referencial. O que temos aqui? Temos uma moça ou uma senhora? E aí? Moça, levanta a mão? Senhora, levanta a mão? Eu acho que vocês estão velhos mesmo, hein? Porque a gente vê a nossa referência, né? Então, alguém aqui não conseguiu identificar as duas coisas ou não? Não conseguiu achar? Você achou a moça ou a senhora? Oi? Não achou nada? A senhora, o nariz da senhora, a boca da senhora, o véu da senhora, o cabelo da senhora, o olho da senhora. A moça, ela está olhando para lá. Então o nariz da moça, a orelha da moça, o cabelo da moça, aqui é a dor no pescoço. Então a moça está olhando para um lado, a senhora está olhando para o outro. De novo, tudo depende da perspectiva. A gente em geral vê aquilo que a gente olha para si, hein? E agora, esse é mais fácil. Um pato? Ou é um coelho? Quem vê o pato? Coelho? Coelho, pouca gente viu o coelho, mas coelho está aqui, né? Coelho está aqui, ó, que a orelhinha do coelho. A primeira vez que eu vi o pato também, né? Vocês viram o coelho. Agora, para a gente fechar o exercício, né? Não, esse aqui é a penúltima. O que vocês estão vendo aí? Uma moça, né? Uma moça. O que eu gosto dessa é que aqui de fato não tem uma moça. A moça ela é só a perspectiva das outras coisas, né? Na verdade tem uma onça e um pássaro. Não tem uma moça aí, né? Mas primeira coisa que a gente vê em geral é a moça, né? Mas não tem uma moça aí. Tem só a sombra das outras coisas, né? E o formato das outras coisas
que a gente de longe vê a moça. E a última, essa aqui, eu acho que ela exemplifica aquilo que eu quero dizer hoje, né? O que vocês estão vendo aí? Um homem está feliz, né? Agora, se a gente entortar o pescoço, mas eu vou facilitar a vida de vocês, eu entortei a imagem. Se a gente virar a imagem, a gente vê outra coisa. Então, é a mesma imagem, só que uma está de ponta cabeça. Então tudo depende, de novo, de onde você vê. Qual que é o referencial? Você pode estar vendo o homem feliz, ou você pode estar vendo esse senhor mal-humorado aqui, né? Tudo depende do seu ponto de referência, tudo depende daquilo que você vê. Tá bom, obrigado, André. Acho que deu para a gente entender um pouquinho, né? Que a gente pode ver a mesma imagem. Pode desligar já, obrigado. A gente pode ver a mesma imagem, mas a partir do nosso ponto de observação, do nosso ponto de referência, a gente pode ver coisas diferentes, né? Isso é uma ilustração, é claro, para a nossa vida, né, natural, espiritual, em todas as áreas, né? A gente pode se defrontar de uma mesma situação, mas de acordo com a referência de onde nós estamos olhando essa situação, a gente pode ver duas coisas muito diferentes. A gente pode ver uma crise, ou a gente pode ver uma oportunidade. A gente pode ver um motivo de tristeza, ou a gente pode ver Deus passando, né, e nos capacitando para lidar com uma prova. A gente pode ver uma dor, ou a gente pode ver uma oportunidade de consolar as outras pessoas com aquilo que a gente foi consolado. Tudo depende, de novo, da nossa referência, né? Nossa passagem hoje, que ela é o resumo, né, desse exercício aqui, né, é a passagem de Isaías capítulo 55. Olha que bonito, eu gosto muito dessa passagem. Isaías capítulo 55, nos versículos 8 e 9, diz o seguinte, a palavra de Deus. Isaías 55, 8 e 9, diz o seguinte: os meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. E os meus caminhos, eles são muito mais altos do que os seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos vão além dos seus, e os meus pensamentos muito mais altos do que os seus pensamentos. A Bíblia usa muito, irmãos, uma analogia, né, que é o de nos levar nas asas da águia, né? A gente vê essa analogia em diversas passagens, né, na palavra de Deus, onde o Senhor nos carrega no colo e nos faz voar muito alto. E por que ele faz essa analogia, né, das asas da águia, onde ele nos leva, né, de maneira muito alta, e ele diz, né, que os caminhos de Deus, e eu gosto muito disso, né, ele não fala nesse versículo, é claro que está subentendido que os caminhos de Deus são melhores do que os nossos, mas a expressão que ele usa aqui é que eles são mais altos. E o que a águia, né, tem a ver com essa altura sobre os caminhos de Deus? É porque a águia, ela voa em altas distâncias, né? A águia, ela não voa baixinho, né? Ela plana, né? Ela sobe com ar quente e ela vai, né, para as alturas. Ela voa, né, quase 1000 quilômetros de altura. E quando nós estamos voando de maneira muito alta, a gente não observa os desafios que estão na nossa frente, né, do ponto de vista de quem está olhando de baixo, mas a gente olha do ponto de vista de Deus. A altura daquilo que se apresenta diante de nós, ela não está, né, de acordo com a perspectiva humana, que muitas vezes olha a coisa de baixo para cima. E quando a gente olha nesse referencial, né, de baixo para cima, a Bíblia usa também a analogia, né, do voo de uma galinha. A galinha, ela nunca voa muito alto, ela só consegue voar baixinho. E quando ela voa baixinho, ela vê, né, o desafio, ela vê a prova, ela vê, né, as dificuldades que se avizinham, e ela olha do seu referencial muito baixo. E quando a gente olha do nosso referencial humano, muitas vezes limitado, muitas vezes parcial, né, incapaz de olhar o que vem adiante, a gente vê muitas vezes uma cena desafiadora demais nas nossas vidas. Só que quando a gente consegue voar alto, né, como a águia, a gente consegue entender que
O desafio, ele se apresenta diante de nós para que tenha um futuro e uma perspectiva muito maior e muito mais bonita para mim e para a sua vida. Então, tudo, de novo, depende do ponto de referência. Tudo depende da sua perspectiva, se a gente está olhando, né, de maneira baixa ou se a gente está sendo capaz de olhar o horizonte para além, né? Se a gente está conseguindo enxergar o propósito do desafio, o propósito da luta, o propósito da dificuldade, que é não, né, ser um obstáculo intransponível. Ele pode ser intransponível para aquele que voa baixinho, mas para aquele que voa alto, né, ele é só uma dificuldade que vai, né, abrir um horizonte muito grande de perspectivas. Então, né, o que Deus nos levou aqui a meditar biblicamente nessa passagem é algumas áreas da nossa vida onde Ele deseja justamente mudar o nosso referencial. Pegar as nossas circunstâncias da vida e mudar a nossa perspectiva. A gente estava olhando, né, o homem triste, e aí Deus falou assim, olha, vamos virar aqui a nossa posição, vamos mudar a nossa perspectiva para que a gente possa observar algumas áreas da nossa vida, algumas circunstâncias, alguns acontecimentos, mas para que a gente possa ter o olhar de Deus, não mais o olhar do nosso referencial, mas o olhar de Deus. E uma dessas coisas que a gente vai compartilhar, né, justamente, naturalmente, é sobre esses grandes desafios da nossa vida, as provas, as lutas, né, que são biblicamente representadas pelos gigantes. Os gigantes que se apresentam, né, na nossa vida hoje, naturalmente, são muitos, né? A gente hoje está diante de uma série de circunstâncias difíceis, lutas, questões familiares, questões da área de saúde, questões de perdas, né, gigantes, né, financeiros, gigantes no trabalho, lutas pessoais, às vezes mentais e emocionais, né, dificuldades com relação a qual que é o meu propósito, qual que é o meu destino, será que eu estou sendo aceito naquilo que eu faço, né? Na nossa vida não faltam, né, desafios, né? Se faltar na sua, eu te empresto um pouco dos meus, aí você me ajuda também, mas com certeza gigantes, né, se apresentam na nossa vida de maneira muito intensa e muito presente. A grande questão é, qual que é o nosso referencial quando a gente observa eles? E biblicamente a gente vai pegar aqui duas turmas que viram gigantes de maneiras diferentes, né? Um deles, certamente vocês já devem saber qual que a gente vai falar sobre Davi, mas eu quero falar também sobre outra turma de Israel que observou também gigantes. Mas vamos contrastar, vamos observar como que foram as duas diferentes reações diante da mesma pessoa, não da mesma pessoa, né, mas da mesma turma, né, o mesmo povo de Israel, que estava observando a mesma dificuldade. Diante dos dois, haviam o quê? Gigantes. Mas a reação de ambos foi completamente diferente. E a gente vai observar isso. A primeira passagem que eu queria ler é sobre os espias. Os espias. Essa passagem está no livro de Números, lá no começo da Bíblia, no capítulo 13, versículos 25 até o 33. Um pouco de contexto enquanto você abre aí comigo. Números, capítulo 13, versículos 25 até 33. O que tinha acontecido aqui, né? O povo de Israel tinha acabado de ser liberto de maneira miraculosa, né? De maneira espetacular da escravidão no Egito. Deus tinha feito milagre atrás de milagre, aberto o Mar Vermelho, né? Tornado águas insalubres em águas saudáveis, feito chover pão e aves de codorna dos céus. Era um milagre atrás do outro, né? E aí até que finalmente, depois de atravessar o deserto, atravessar o mar, etc., eles chegaram na terra que Deus já tinha prometido que eles conquistariam. Então eles finalmente chegaram na terra, a tal da terra prometida, a terra de Canaã. E aí, né, ao se defrontar com essa terra, né, os líderes ali, né, Moisés, Josué, Caleb, né, eles escolhem um cara de cada tribo de Israel para dar uma espiadinha na terra, para dar uma espiadela e voltar com um relato e traçar as estratégias de conquista daquela terra. E vamos ver como que essa turma, né, traz esse relato, né, ao
entrar, né, na beiradinha da terra prometida e entender o que eles tinham de desafios ali para frente. Então, Números capítulo 13, versículo 25. Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram para Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinham visto para toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Imagina, o povo tinha passado pelo deserto, né? Não tinha água, não tinha um monte de coisa, e aí eles veem uma terra maravilhosa. E esse foi o relato que deram: entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que há nela. Então eles tinham trazido, né, a Bíblia fala que eles tinham trazido um cacho de uva gigantesco, que eles precisavam de 2 pessoas, né, para conseguir trazer aquele cacho, né, onde eles estavam com uma vara e as uvas no meio, né, frutas maravilhosas, água, abundância e tudo mais. Até aí tudo bem. No 28, contudo, o povo que vive ali é poderoso, e as suas cidades, elas são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque, devia ser algum gigante daquela época. Os amalequitas, eles vivem aqui no deserto do Neguebe, e os hititas, os jebuseus e os amorreus, eles vivem mais na parte da região montanhosa. Os cananeus, cada um, né, eram diferentes nações e povos que viviam naquela região. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Rio Jordão. Calebe tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza nós poderemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram, dizendo: não podemos enfrentá-los, eles são mais fortes do que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for ali morar. Todas as pessoas que vimos, elas são enormes. Vimos até os gigantes, os tais descendentes de Enaque. Perto deles, é a chave aqui para o nosso versículo, perto deles nós nos sentimos como gafanhotos, e também era assim que nós parecíamos para eles. Tudo depende, de novo, do ponto de referência. Os mesmos gigantes que a gente vai ler aqui que Davi vai se defrontar. Os descendentes de Enaque, os tais gigantes da terra dos cananeus, entre os quais os filisteus, né, que era Golias, que a gente já vai ler, ele era um dos descendentes dos tais Enaques que viviam naquela terra, né? Assim como tinham os amorreus, jebuseus, hititas, tinham também os filisteus que ficavam naquela tal faixinha de Gaza, né? Tão calma, tão tranquila e tão sossegada, que até hoje é tão turbulenta. Mas o ponto de referência deles mostra a chave do entendimento com o qual eles observavam esses desafios. Eles observaram os desafios de acordo com o tamanho com o qual eles consideravam ser o seu próprio. Eles olhavam os gigantes e eles falavam assim: perto deles eu sou um gafanhoto. Então, se eu sou um gafanhoto, esse gigante ele é intransponível. Esse gigante ele é invencível. Qual é o erro aqui, né? Ele observou o gigante de acordo com a percepção que ele tinha sobre si. E essa percepção que ele tinha sobre si, ele já partia de um equívoco. Porque eles não entenderam aquilo que a Bíblia deixa aqui claro, que Calebe e Josué tinham observado. Que Deus já tinha dado uma palavra de vitória. Deus já tinha declarado que eles entrariam naquela terra. Mas eles observaram mais o seu próprio tamanho e não observaram aquilo que Deus tinha comunicado. Eles não olharam para aquilo que Deus tinha prometido, mas eles olharam a circunstância com um olho natural. Vamos ver agora como Davi encara, né, o gigante. Passagem conhecida, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. 1 Samuel, só aí dar uma avançadinha aí.
alguns livros depois, 1 Samuel 17, versículos 32, aí eu vou ler alguns aqui. Davi disse para Saul: ninguém se preocupe por conta desse filisteu. O seu servo vai lutar contra ele. Eu acho curioso o que vai acontecer agora, que a visão de Saul é muito parecida com a dos espias. Olha o que a Bíblia está dizendo. 33. Saul respondeu: você, Davi, não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer, pois você é apenas um rapaz. E ele, no entanto, ele é um guerreiro desde a sua juventude. Olha a visão do rei Saul. Ele estava observando o gigante a partir da leitura que ele fazia do tamanho de Davi. E de fato, nesse ponto de vista, ele estava correto. O gigante era muito maior que Davi. Davi era um rapazinho e o gigante era um guerreiro desde a sua juventude de 3 metros e tanto. Davi, porém, insistiu: eu tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou urso aparece para levar o cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com o meu cajado, e eu tiro o cordeiro da boca do leão. Se o animal me ataca, eu o seguro pela sua mandíbula, e dou golpes nele com o meu cajado até ele morrer. Eu fiz isso com o leão e com o urso, e farei o mesmo com este filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Vamos pular para o 45 agora. E aí Davi finalmente foi até o filisteu e disse: você vem a mim com a sua espada, com uma lança e com um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. E finalmente no 47, e todos saberão que estão aqui reunidos, saberão que o Senhor salva o seu povo, não com uma espada e não com uma lança, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará a você nas nossas mãos. Amém? Então, está muito claro aqui, né, a diferença de perspectiva. Davi nunca falou, né, ele nunca se portou diante do gigante dizendo assim: não, eu sou maior do que você. Ele tinha consciência do tamanho dele, embora a sua coragem fosse muito latente, né? A Bíblia fala que desde cedo, né, como pastor de ovelhas, ele enfrentava os animais mais selvagens para proteger as suas ovelhas. Mas ele tinha consciência de que a luta que ele enfrentava não era uma luta pessoal, mas era uma luta espiritual. E sendo uma luta espiritual na sua vida, ele não iria enfrentar essa luta com as suas armas naturais, mas ele iria enfrentar em nome do Senhor. Ele ia enfrentar aquela luta entendendo que aquela era uma luta do Senhor. E se Deus já tinha dado uma palavra de vitória, ele poderia caminhar sobre ela. Então, a grande semelhança entre, a gente falou das diferenças, né, mas a semelhança entre Davi, Josué e Caleb é que todos eles tomaram posse daquilo que Deus já tinha falado para eles. Não é que Davi foi irresponsavelmente, né, lutar contra aquele gigante. Não é que Davi enfrentou, trazendo isso para a nossa vida, não é que Davi enfrentou, né, as batalhas da sua existência de maneira irresponsável, mas ele tomou posse de alguma coisa que Deus já tinha falado. Ele tomou posse de uma palavra de vitória que Deus já tinha declarado, porque Deus tinha declarado que o povo de Israel venceria sobre aqueles povos cananeus. Lá em Moisés, desde antes, né, na lei, mas desde antes em Abraão, Deus havia prometido que aquela terra seria de Israel e que eles iriam derrotar os jebuseus, os cananeus, e os filisteus estavam inclusos neles. Os gigantes estavam inclusos neles. Então, se Deus já tinha declarado uma palavra de vitória, ele poderia, né, lutar aquela batalha em nome do Senhor. Então, qual que é o ponto de vista
né, que a gente tem que trazer para as nossas vidas com relação a todas as lutas que nós enfrentamos hoje. Porque igualmente também, Deus deu palavras de vitória para todas as lutas que nós enfrentamos hoje. E aí a pergunta é, a gente vai acreditar em quem? A gente vai acreditar no nosso sentimento? A gente vai acreditar na opinião de uma outra pessoa? Ou a gente vai acreditar naquilo que Deus falou sobre aquela circunstância? Porque a gente pode olhar para a nossa própria opinião, e muitas vezes a nossa própria opinião, ela é desanimadora, porque a gente olha o tamanho do desafio, né? E quando a gente olha o tamanho do desafio, muitas vezes a gente, né, fica com uma sensação de que a gente é menor do que aqueles desafios que se apresentam para nós. Igualmente também, né, a gente olha às vezes a opinião de outros, porque Saul, ele também olhou para Davi e falou assim, não Davi, não adianta cara, não vai dar, olha o seu tamanho. Só que Davi, ele fez uma opção, ele falou assim, eu vou acreditar muito mais naquilo que a palavra de Deus fala sobre essa circunstância, do que no meu próprio sentimento. Embora Davi fosse muito corajoso, a gente, né, não sabe se lá no fundo ele fala assim, pô, será mesmo que eu estou fazendo a coisa certa, né? Será que faz sentido mesmo, né? Olha o meu tamanho, olha o tamanho desse cara. Talvez lá no fundinho algum sentimento, né, de temor pudesse aparecer ali. Até porque o próprio rei de Israel não era qualquer um falando uma opinião. Era a autoridade suprema do povo. Era o rei de Israel dizendo assim, Davi, não vai rolar. Mas Davi optou por acreditar naquilo que o Senhor disse a respeito de todas essas coisas. E quando a gente se defronta, né, com medos e ansiedades, questões financeiras, preocupações com relação à saúde, a preocupação com relação à proteção da própria vida, porque afinal de contas a gente mora numa cidade violenta, né? A sensação de, puxa, será que eu estou cumprindo o meu destino e o meu propósito? Será que eu estou produzindo impacto na vida das outras pessoas, na vida da minha família, na minha vida profissional, né? Será que a minha autoaceitação sobre como eu vivo, ela é suficientemente positiva? Né? Preocupações sobre a nossa família, os nossos filhos, o nosso entorno, as nossas amizades. Todos esses desafios, a gente pode também optar por dar ouvidos a diferentes vozes. A gente pode dar ouvidos aos nossos temores, a gente pode dar ouvidos a opiniões alheias, ou a gente pode dar ouvido à palavra de Deus. E o que a palavra de Deus tem a dizer sobre cada uma dessas áreas da nossa vida? Deus tem infinitas e infinitas promessas para cada uma dessas circunstâncias. Se a gente tem temores com relação à saúde, a gente tem uma palavra de vitória que diz que o Senhor é o Deus que nos sara. Se a gente tem temores sobre a nossa provisão, se a gente está preocupado com a nossa vida profissional, financeira, a gente tem uma palavra onde fala que Deus provê para cada uma das nossas necessidades. Se a gente está com temor sobre viver solitário, será que a minha família vai funcionar? Ou será que eu vou ter uma família? Né? A gente tem uma palavra de vitória, porque a palavra de Deus diz que fará o solitário viver em família, e a gente vai alargar as nossas tendas, porque a nossa influência e a nossa família vai ser abençoada, porque a palavra de Deus declara que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se a gente tem preocupações sobre, né, a autoaceitação e o meu destino, a palavra fala que você foi predestinado para fazer a vontade de Deus, e você vai ser frutífero, né? Você vai ser como uma árvore frutífera, que vai dar frutos a 100 por 1. Né? Se a gente tem medo e preocupações sobre, né, a proteção do nosso dia a dia, a palavra fala que o Senhor vai guardar a sua casa, que o Senhor vai ser a sua sentinela, que o Senhor estará ao seu lado. Se a gente tem preocupações sobre, né, o luto, a morte, né, as perdas, a palavra fala que ainda que a gente ande pelo vale da sombra e da morte, nós não temeríamos nada, porque o Senhor estaria conosco em todas essas circunstâncias. Então a gente pode hoje, né, fazer uma escolha. Eu vou dar ouvidos àquilo que a palavra de Deus diz, né? O Senhor vai permitir virar, né, o meu referencial
quando a gente olha o gigante e a gente não vê o cara triste ali na imagem, mas o Senhor nos faz colocar, né, no lugar alto como a águia, onde a gente observa, né, não a cara de derrota, não a tristeza, não, né, vamos dizer, o coitadismo, mas que Deus nos faz olhar para as nossas circunstâncias difíceis, né, com um olhar de vitória, crendo, com fé, com alegria e com ânimo. Amém? Então que a gente possa tomar posse, né, desse referencial para enfrentar, né, os nossos grandes desafios. Tem um outro tipo de circunstância, né, que eu coloquei aqui, que o Senhor colocou no meu coração, e essa é em especial para mim mesmo, né? Eu brinco que às vezes, né, eu estou pregando para mim e só calhou de você ter vindo hoje, né? Eu estou falando para mim mesmo e você calhou de estar ouvindo aí, mas essa pregação é para mim. Por quê? Porque tem pessoas como eu imagino que muitos, obviamente, devem se enquadrar nessa classe, né? De pessoas que gostam de ter tudo sob o seu estrito controle, né? Pessoas um pouco mais metódicas e um pouco mais organizadas tendem a ser assim. Alguém é bem organizado, assim, bem metódico, gosta de ter tudo bem arrumadinho, né? Eu sou assim. E eu, né, obviamente, quando eu cuidava de mim mesmo, né, quando eu só tinha, né, o Marcelo para cuidar, eu nunca atrasei para nada. Eu era aquele assim, ó, o negócio era 10 horas. Você não lembra, né? É que faz tempo que eu tenho filho, né? Mas assim, se o negócio era às 10, eu nunca chegava às 10. Eu chegava 15 antes das 10. Meu negócio era assim, né? O meu quarto era assim, tudo dobrado, tudo arrumado, né? Os meus compromissos, né? Eu tinha agenda para tudo, né? Eu tinha que fazer, sei lá, um trabalho, uma lição de casa, ou seja na escola, seja no trabalho já, assim, estava tudo, o calendário estava tudo planejado. Meu dia era assim, a rotina certinha, eu sabia o horário que eu ia acordar, o horário que eu ia fazer, o horário que eu ia ir para lá, para cá, né? Estava tudo milimetricamente dentro do meu próprio controle. Mas aí o tempo passa, né? As crianças vêm, né? E a gente descobre que na vida, né? É claro que as crianças são só um exemplo, né? Às vezes de como a gente pode ter os nossos planos frustrados, né? Porque hoje eu estava no horário, né? Mas aí quando a gente estava para sair, o Levi levantou a mão e falou assim: papai, eu preciso fazer cocô. Aí frustrou o nosso plano, né? Então, qual é o ponto de vista e qual que é a referência que o Senhor, né, precisa aqui nos fazer olhar do lugar correto, né? A gente começou falando sobre os desafios, mas o segundo ponto que eu queria, né, que o Senhor gostaria de trabalhar conosco, é a nossa visão sobre as frustrações cotidianas. Porque é claro que a gente tem os grandes desafios, mas eu sou do tipo de pessoa que, assim, o desafio, não vou dizer que eu não me preocupe com o desafio, mas às vezes eu me irrito mais quando eu tenho uma frustração pequena do que quando aparece um grande desafio. Por quê? Porque isso vai de acordo com a personalidade de cada um. Como eu tenho essa personalidade de gostar de que as coisas estejam mais sobre o meu controle, né, de gostar que as coisas, né, estejam mais organizadas, muitas vezes quando alguma coisa sai do planejado, ou quando alguma coisa, né, nos pega de surpresa, para o qual você não estava exatamente prevenido, aí você fica meio fora de sintonia, né? Eu posso até enfrentar o grande desafio, mas eu sempre falo assim, eu vou enfrentar o desafio, mas eu vou me preparar assim, vai ser um planejamento assim adequado. Mas e quando você pegou de surpresa? E quando você contava com algo e esse castelo de cartas, de repente veio um vento que você não esperou, veio, né, uma circunstância que não tinha para a qual se preparar. E muitas vezes isso acontece com pequenas ou até com grandes coisas, porque você pode, né, ter a sua vida toda planejada, mas algo pode acontecer, né? O pessoal brinca, né? Uma borboleta bate as asas, né, na costa do Pacífico e de repente, né, se forma um maremoto que toma as nossas vidas de assalto. Então nem sempre isso acontece com pequenas coisas, às vezes podem ser grandes coisas, mas para todas essas circunstâncias de situações frustradas, a gente também pode olhar essas circunstâncias sobre duas óticas, né?
em geral, né? E eu falo isso por mim mesmo, né? Eu olho muitas vezes sobre a ótica da reclamação. Não, eu não esperava isso, né? E isso muitas vezes gera no nosso coração um espírito ruim, né? De murmuração, né? Uma coisa pesada, uma coisa de tá sempre frustrado e tá sempre, né? Chateado porque as coisas não saíram exatamente como nós planejamos. Mas olha o que a palavra fala, né? No livro de Provérbios, no capítulo 16, no versículo 1. Eu gosto muito desse Provérbios, né? Provérbio, capítulo 16, versículo 1, fala o seguinte: é da natureza do homem fazer os planos. Então, você está correto em fazer os seus. Eu faço os meus, você faz os seus. Tem gente que é mais organizada, tem gente que é menos organizada, tem gente que gosta de se planejar com mais minúcias, tem gente que, né, gosta de encarar os desafios mais assim, né, no improviso. É da natureza do homem fazer os planos, mas a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor. É claro, irmãos, que tem coisas para as quais a gente se prepara mal também. Eu não estou dizendo que, né, todas as circunstâncias elas não estão no nosso controle. Existe ainda, né, conceito bíblico do plantio, né, e da semeadura. Você planta e você colhe. Se você planta mal, você vai colher mal. Se você planta pouco, você vai colher pouco, né? Tem horas em que a vida ela é mais simples do que parece, mas nem sempre. O ponto é como nós reagimos quando as coisas fogem do nosso controle. Porque tem horas que você pode se planejar ao máximo, você pode fazer o que for melhor, você pode ter feito tudo o que estava ao seu alcance, você podia ter se preparado na melhor circunstância, mas veio um vento por o qual ninguém poderia se planejar, né? Veio, né, uma tragédia pela qual ninguém podia se preparar, né? Tinha, sei lá, quantas meninas no acampamento lá no Texas essa semana, sei lá, centenas, e veio um maremoto, né? Veio uma tempestade que ninguém nunca esperou, né? Varreu, né, o acampamento, parece que morreram, sei lá, dezenas e dezenas de meninas, numa tragédia sem fim. Tem horas que a nossa vida é assim. Tem horas que a nossa vida é assim, porque nem tudo a gente consegue estar preparado. Mas o ponto-chave aqui é entendermos que, ainda que a gente possa até errar no nosso planejamento, e isso é muito importante a gente entender, ainda que a gente possa até errar no nosso planejamento, todas as coisas, elas passam pela permissão de Deus. Não quer dizer que Deus exatamente sonhou com aquilo. E isso é uma chave importante para a gente entender. Não quer dizer que todas as coisas, elas nascem no coração de Deus. Porque Deus, Ele nos ama. E os planos que Ele tem para nós são planos bons. E isso é muito importante a gente ter claro. Os planos que Deus tem para nós, a palavra fala em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Eu bem sei os planos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal. Planos para lhe dar um futuro e uma esperança. Esses são os planos de Deus para a nossa vida. Mas acontece às vezes que algo passa pela permissão de Deus, ainda que não tenha nascido em seu coração. Às vezes passam coisas pela permissão de Deus que não são exatamente aquilo para o qual a gente se planejou, esperou, sonhou. E naturalmente quando isso acontece, a gente pode se frustrar, a gente pode chorar. Mas a Bíblia continua sendo verdadeira quando Romanos 8:28 fala assim, que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todos nós aqui, né, nos enquadramos nessa lista. Aqueles para os quais todas as coisas cooperam para o bem, porque nós fomos chamados segundo o propósito de Deus. Amém? E quando a Bíblia fala todas as coisas, a Bíblia é bem precisa. Em cada vírgula
em cada conjunção, em cada uso de palavra. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E como que a gente encara isso diante daquilo que eu acabei de falar, né? Afinal de contas, Deus não necessariamente sonhou com as suas dores. Não necessariamente Deus tinha como intenção nos frustrar. Tinha como intenção permitir, né? Ou planejar, perdão, que o mal acontecesse. Mas por algum motivo Ele permitiu. Ainda que Ele não tenha sonhado com isso. Porque a natureza do coração de Deus, isso é importante ficar claro, a natureza do coração de Deus é uma natureza de planos de paz, planos de bênção, para nos dar futuro e esperança, como a gente acabou de falar. Mas ainda que essa natureza, onde os planos de Deus sejam planos de paz, a permissão de Deus, muitas vezes permite com que coisas ruins aconteçam, com que planos sejam frustrados. E sob essa ótica, a gente pode entender, e biblicamente, é isso que a palavra nos ensina, que mesmo diante das circunstâncias difíceis, Ele vai fazer cooperar todas as coisas para o meu e para o seu bem. Porque Ele vai pegar as circunstâncias difíceis e vai tornar as circunstâncias difíceis a sua maior fonte de vitória. Tudo é uma questão de perspectiva, é o que a gente está falando desde o início. Eu posso pegar a minha maior dor e eu posso sim transformar a minha maior dor no meu maior ponto forte. Eu posso pegar a minha maior dor e tornar a minha maior dor no ponto em que Deus vai usar a minha e a sua vida. Porque eu vou decidir, hoje e sempre, crer com que todas as coisas, mesmo as mais difíceis, mesmo as mais frustrantes, mesmo as mais inesperadas, elas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Você toma posse disso? A chave da nossa mudança é entender aqui, né? Porque o que a gente quer? A gente quer mudar diante da frustração. Eu quero olhar para a frustração e não mais ser aquele cara chato que fica reclamando. Ah, não, porque você está atrasado. Ah, não, porque isso aqui não estava de acordo com o planejado. Ah, não, porque isso não estava nos meus planos. Ah, não, porque eu não estava esperando por isso. Ou, ah, meu Deus do céu, eu não quero reagir às grandes dificuldades, né? Com tristeza, com queixume, com reclamação. É claro que, assim, é inevitável. Eu não estou dizendo aqui, né, que a gente tem que olhar para a dor e sorrir igual, né? Vou usar uma expressão aqui, a Tainá não está aqui para me repreender e a Lídia também não está aqui para nos repreender. Eu não vou olhar para a circunstância difícil e sorrir igual um bobo alegre. Você entendeu o que eu estou querendo dizer, né? Tipo assim, não, eu estou vendo a dor aqui, a tragédia, e eu estou sorrindo igual um bobo alegre. Não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando em olhar para as circunstâncias difíceis e olhar com fé de que Deus vai, ainda que eu não consiga conceber por que Deus tenha permitido eu passar por aquela dor, eu vou olhar para aquela circunstância com fé e declarar que aquilo vai cooperar para o bem, porque eu amo a Deus e eu sou chamado segundo o seu propósito. Quando a gente começar a olhar para essas circunstâncias, a gente vai entender uma palavra que ela é dura, mas eu estou falando para mim mesmo, tá? Então calhou de você estar aí. De que a reclamação, na verdade, ela é falta de fé. Olha isso. A reclamação, na verdade, ela é uma mostra de que é falta de fé. Por quê? Porque se eu creio no cuidado de Deus, se eu creio no seu plano de paz e não de mal, se eu creio que todas as coisas vão cooperar para o meu bem, eu vou olhar para as circunstâncias frustrantes, para as dores. Eu não estou dizendo que a gente não tem que chorar os nossos lutos e chorar as nossas dores, porque isso também é parte da cura de Deus. Isso também é parte da cura de Deus. Então, aqueles que estão passando por circunstâncias difíceis, né, recebam essa palavra. O choro, ele também é parte da cura de Deus. Mas eu vou olhar para a minha dor com fé. Eu vou olhar para a minha dor crendo no cuidado de Deus e crendo que Deus vai transformar a minha dor em vitória. Amém? E isso vai me ajudar, em nome de Jesus, eu digo para mim mesmo, né, a olhar para as frustrações, sejam elas pequenas, sejam elas grandes, né, e olhar para elas não com uma reclamação,
não com queixume, né, mas olhar para ela com fé, com ânimo, porque nós vamos receber a palavra de vitória. Amém? Em nome de Jesus. E tudo isso está conectado, né, com a última coisa que eu queria falar sobre a mudança de perspectiva, né? Que é uma mudança de perspectiva. Falamos dos desafios, falamos das frustrações, mas é uma mudança de perspectiva sobre nós mesmos. É uma mudança de perspectiva sobre nós mesmos. Eu gosto muito de uma passagem, né, que está em Juízes, no capítulo 6, e ela está bem também conectada com aquela primeira passagem que a gente leu do relato dos espias, né, que falava que eles olhavam para si como os gafanhotos diante dos gigantes. Olha Juízes capítulo 6, né, a história sobre um cara chamado Gideão, muito conhecido, né? Gideão, Juízes capítulo 6, no versículo 12. Olha o que, né, o Senhor fala a respeito desse cara, né? O anjo do Senhor, e aqui quando a Bíblia fala do anjo do Senhor, né, está falando sobre o próprio Jesus. O anjo do Senhor, ele apareceu para Gideão e ele disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. O Senhor está com você. Não é vírgula Gideão, é vírgula guerreiro corajoso. Gideão, porém, respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos acontece tudo isso? Onde estão os milagres de que nossos antepassados tanto falam? Acaso eles não disseram: o Senhor nos tirou do Egito, agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas? Mais um gigante aí. E o Senhor se voltou para ele e disse: Gideão, vá com a força que você tem. Vá com a força que você tem e liberte o Israel dos midianitas. Olha o detalhe: sou eu quem te envia. Sou eu quem te envia. Mas o Senhor, né, mas Gideão perguntou: mas Senhor, como eu posso libertar Israel? Pois o meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu mesmo, eu sou o menos importante de toda a minha família. Olha o contraste das duas visões. Olha o que o Senhor tinha falado para ele: cara, você é o guerreiro corajoso, vai na sua força, você vai libertar Israel. E Gideão fala assim: não, eu não sou guerreiro corajoso coisa nenhuma. O meu clã é o mais fraco da tribo, e ainda por cima eu sou o menos importante da minha família. Mas olha o que o Senhor diz: certamente eu estarei com você, e você destruirá os midianitas como se estivessem lutando, como se fossem com um só homem. Que voz a gente vai ouvir? Muitas vezes, irmãos, a coisa mais dura, a autoavaliação mais dura que nós temos, não é nem a nossa visão sobre a circunstância, é a nossa visão sobre nós mesmos. Por quê? Porque o excesso de dificuldades, as lutas, as dores, as perdas, as tragédias, né, as doenças, as frustrações, as derrotas profissionais, muitas vezes elas viram uma percepção sobre quem nós somos. Porque às vezes a gente projeta as frustrações do passado em aquilo que é a nossa própria identidade. Muitas vezes a nossa capacidade de avaliação sobre si mesmo, ela está contaminada pelas frustrações do passado. E a gente acaba misturando as coisas. Ah, eu não sou capaz. Não é que nós não somos capazes. Aconteceu da gente ter falhado. Aconteceu de ter perdido. Por quê? Não sabemos exatamente a resposta de todas as coisas. Mas uma coisa é o que aconteceu, e outra coisa é a sua e a minha identidade. E a sua e a minha identidade, ela não está e não deve estar baseada no acontecimento do passado, na frustração do passado, na perda do passado, no luto do presente, ou na dor de alguma derrota ou de alguma frustração.
mas a sua e a minha identidade, ela deve estar baseada naquilo que o Senhor diz a meu e a seu respeito. E o que o Senhor diz a meu e a seu respeito? Que você é um guerreiro corajoso. O Senhor diz a meu e a seu respeito que eu estarei com você. Que você pode ir não na sua força, mas na força do Senhor, porque Ele vai te dar vitória. E o Senhor vai permitir com que você derrote os midianitas da sua vida, porque Ele estará com você. Então, a chave aqui é a gente mudar essa nossa percepção. Eu ouvi recentemente, estava ouvindo uma pregação e isso foi uma palavra que me impactou muito, e eu até antecipei um pouquinho. No mesmo livro de Juízes, se você abrir no capítulo 20, é muito interessante, essa passagem que conta uma circunstância sobre uma guerra que aconteceu dentro do próprio povo de Israel, que era a guerra da tribo de Benjamim contra todas as outras tribos. Se você ler o livro de Juízes, você vai entender o contexto todo. A tribo de Benjamim fez um pecado muito, muito horrível, e todo o povo de Israel batalhou numa batalha contra a tribo de Benjamim, porque o pessoal da tribo de Benjamim tinha meio que passado um pano por um pecado muito terrível que tinha acontecido, que conta no capítulo anterior. E aí tem uma batalha de uma tribo contra todas as outras de Israel. E eu estava ouvindo uma pregação sobre isso, até de uma pastora. Quando eu estava na faculdade, eu morei fora do Brasil, e eu conheci uma igreja lá na Itália que chama Sabaote. Tem uma pastora que até um caso meio raro, assim, uma mulher que ela era católica, era uma freira católica que se converteu, e ela abriu uma igreja que hoje é a maior igreja pentecostal e evangélica de toda a Itália, e ela tem unidades na Europa inteira, uma igreja de, dezenas de milhares de membros, uma igreja muito, muito grande, e ela estava pregando sobre essa passagem, e ela tocou num ponto que eu sinceramente nunca tinha conhecido, apesar de eu já ter lido essa passagem uma série de vezes, que está em Juízes, no capítulo 20, no versículo 16. E nesse contexto aqui, só para a gente entender, a tribo de Benjamim tinha guerreado contra o povo de Israel, e a tribo de Benjamim tinha sido dizimada, tinha sobrado muita pouca gente na tribo de Benjamim. E aí diz o seguinte no capítulo 20, versículo 16: dentre todos esses guerreiros que sobraram da tribo de Benjamim, depois da batalha, havia um grupo de 700 homens canhotos, e cada um deles conseguia atirar uma pedra com uma funda e acertar um fio de cabelo com precisão. Olha isso. Dentre aqueles que sobraram 700 homens canhotos, só que cada um deles conseguiria atirar uma pedra com uma funda e acertar um fio de cabelo com precisão. Qual que é o detalhe aqui, que eu nunca tinha me atentado, e quando eu ouvi essa pregação eu entendi. Na verdade, não é que entre todos os guerreiros de Benjamim haviam 700 homens canhotos. 700 homens foram os que sobraram da tribo. E aí você fala assim, mas peraí, todos os que sobraram eram canhotos? Estatisticamente, até foi... isso eu não conhecia essa estatística. Claro que empiricamente a gente sabe que tem poucos canhotos, Tem alguém canhoto aqui? Parece que é 9% da população. Eu não conhecia essa estatística, Então, se você gosta de estatística, pouco menos de 10%, guarda o 10, que é mais fácil de guardar, 10% da população mundial é canhota. Esses homens aqui, eles não eram canhotos, eles se tornaram canhotos. E por que eles se tornaram canhotos? Muito provavelmente porque eles foram mutilados. Então eles eram homens mutilados. E qual que é o detalhe da lei israelita sobre a questão dos mutilados? Todo aquele que fosse mutilado no exército, ele tinha um passe livre para voltar para sua casa. Ele nunca mais precisava guerrear. Era tipo como se fosse uma indenização. Então, se você perdeu um membro, seja ele um pedaço de um pé, um braço, enfim, qualquer coisa, você está dispensado do exército. Então, esses 700 homens canhotos, eles não eram canhotos. Eles foram mutilados e eles se tornaram canhotos. Mas qual que é o detalhe aqui? Que eles treinaram a sua mão esquerda de maneira tão poderosa
que eles conseguiam acertar um fio de cabelo com uma funda. E qual que é a lição bíblica aqui para cada um de nós? Diante de uma dor, você tem duas escolhas. Você pode se deprimir, você pode se frustrar, você pode viver em negação ou em reclamação. Ou você pode fazer uma escolha. Eu vou treinar a minha dor. E a minha dor vai se tornar a minha principal habilidade. Eu posso fazer daquilo que foi a circunstância mais difícil para a minha vida. E eu posso treinar essa circunstância. Se ela for devidamente curada, é claro, se ela for devidamente tratada por Deus, eu posso tornar da minha circunstância mais difícil a minha principal qualidade. E qual que é, a chave bíblica para isso? Eu gosto muito dessa passagem, eu estava até conversando com a Tainá sobre isso numa janta essa semana em casa, antes mesmo até de eu ouvir sobre essa passagem de Juízes. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: com a mesma consolação que nós fomos consolados por Deus, hoje nós somos aptos a consolar as outras pessoas. Guarda isso, com a mesma consolação que você recebeu de Deus, você hoje é apto para consolar outras pessoas. O que isso significa? Isso significa que quando você passa por uma circunstância muito difícil, você ganha uma posição de autoridade sobre aquele assunto. Uma coisa é eu falar sobre uma coisa que eu nunca passei. Outra coisa é eu ser curado sobre um assunto e eu poder ministrar as vidas das pessoas que estão passando por aquela dor, porque eu posso dizer do meu lugar de autoridade: o Senhor pode curar você, porque isso aconteceu na minha vida. Eu conheço uma pastora, do nosso meio, inclusive, não vou citar o nome dela, que hoje ela lida com muitas meninas, de situação de abandono, de abuso, de dor, num lugar carente e tudo mais. E por que o colo dela ele é tão curador sobre aquela circunstância? Porque ela também passou por aquilo. E ela tem uma posição de autoridade de abraçar aquelas meninas e dizer assim: o Senhor vai curar a sua vida, porque eu passei por isso. Eu sei o que é a sua dor e eu sei como é ser curado nessa circunstância. Então, isso é uma decisão sobre treinar a sua mão esquerda. Por quê? Porque a direita foi mutilada, mas eu decidi transformar a minha dor na minha principal virtude. Eu decidi tornar, o osso quebrado, e isso é biológico, quando você, talvez a Carol não está aqui, poderia falar melhor para mim, mas quando você quebra um osso e ele é corretamente calcificado, ele se torna a parte mais forte de todo o seu corpo, porque ele foi devidamente curado, ele foi devidamente tratado, e aquele ponto que antes era o ponto da sua fraqueza e era o ponto da sua dor, hoje é o seu ponto mais forte de todos. E o que isso traz para nós? Que Deus quer trazer cura para as nossas vidas em circunstâncias difíceis. Deus quer trazer cura para a nossa vida nas nossas principais dores, nas nossas principais dificuldades, nos nossos principais dramas. Deus vai transformar a sua maior dor na sua maior virtude, contanto que você decida olhar para essa circunstância com fé e permita ser curado nessa circunstância. Algum tempo atrás, se você olhar lá na biblioteca ali, na nossa livraria, tem um livro amarelinho ali que eu trouxe algum tempo atrás como recomendação para os pais, chama Motivado, de um pastor da Indonésia. E eu não conhecia esse pastor, ele está ali, se alguém tiver curiosidade, é só virar, tem um livro ali, Motivado, tem um rapazinho andando numa bicicleta, é o amarelinho ali. Eu não conhecia esse livro. E eu li, eu não conhecia nem a história desse pastor, me indicaram um livro, eu comprei e li, e trouxe aqui depois para os irmãos como uma recomendação. Eu não conhecia a história desse pastor, só que esse pastor, ele é um dos pastores mais famosos de toda a Ásia. É que a gente está mais distante da Ásia, não conheço, A igreja dele é uma igreja de centenas de milhares de membros, é a maior igreja da Indonésia. A Indonésia é um país que tem muita gente, um país muito grande.
mas ele tem igreja por toda a Ásia, né? Um pastor muito, muito abençoado, um homem de Deus. Você vê pelo livro, né? Um coração muito abençoado. Quando o livro estava acabando, eu de novo não o conhecia, e ele conta uma parte, né, do seu testemunho. E qual que é o testemunho desse homem, né? Eu vou antecipar para você, então vai perder um pouco o impacto se você for ler o livro, mas ele cabe muito bem aqui para encerrar esse ponto, né? Esse pastor, ele estava pregando na sua igreja, né? E aí ele volta para sua casa. Ele tinha deixado a sua filha lá cuidando de qualquer coisa, por algum motivo ela não foi naquele culto. Quando ele volta para casa, ele vê a casa dele cercada por ambulâncias, polícia, um monte de coisa, né? Ele fala assim, meu Deus do céu, né? E ele entra em casa e ele descobre que a filha dele, né, uma filha adolescente, tinha sido violentada por dezenas de homens, né? Alguém entrou lá na casa, enfim, assaltaram, roubaram, e ainda no meio de tudo isso, né, violentaram, né, sexualmente, fisicamente, né, a sua filha. E aí, né, ele está diante daquela circunstância. Ele tinha acabado de voltar da igreja no qual ele tinha feito uma ministração, né? E aí ele conta a história no livro dele, né, que ele fala assim, olha, agora nós temos que exercitar cura, perdão, transformação, mas liberação de perdão para aquelas pessoas. E a família dele, naturalmente, não sabia encarar aquele desafio. Mas eles falam assim, o Senhor vai nos ajudar a enfrentar essa circunstância. E eles enfrentam aquela batalha. E qual que é o resultado, né, hoje, né? Hoje, a família dele parece que assim, é uma referência mundial sobre situações de abuso. A filha dele, hoje pastora, tem família, tem filhos, ela representa, inclusive, ela é uma voz na ONU, que ela corre o mundo para falar sobre situações de abuso. A igreja dele, que antes era uma igreja menor, pelo próprio testemunho de como eles encararam essa situação, ela cresceu assim de maneira exponencial e hoje é a maior igreja de toda a Ásia. A grande questão é, né, e é claro que a gente não deseja que ninguém passe por isso. Deus não desejou aquela circunstância, mas por algum motivo Deus permitiu. Mas diante dessas permissões de Deus, que podem ser representadas pelos nossos próprios desafios, a gente tem duas decisões. E hoje a gente está diante da ceia do Senhor, eu vou já concluir. A gente pode olhar para as nossas lutas, dores, circunstâncias difíceis e dizer assim, eu não consigo, eu não quero, eu me nego, eu abandono, eu chuto balde, ou eu faço qualquer outra coisa. Ou eu posso, né, olhar para nossa mão mutilada e falar assim, eu vou tomar uma decisão de transformar a minha maior dor na minha maior força. Eu posso tomar a decisão de olhar com fé diante de algo que eu não planejei, de algo diante do qual eu chorei, algo diante do qual eu sofri, mas isso vai ser usado para a glória de Deus, porque mesmo diante da minha maior dor, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Esse é o nosso convite, né? Esse é o nosso convite, é o convite da ceia, né? A gente está diante de um tempo difícil, né? A gente está diante de tempos complicados, mas a gente pode de novo voar baixo, né? Como a galinha, e olhar, né, na referência das imagens só para o rosto triste. Ou a gente pode decidir, né, tomar uma carona na águia de Deus e voar alto, olhar para a circunstância de dizer assim, eu tenho fé, não naquilo que eu acho, não naquilo que o outro acha. Meu sentimento pode até negar, mas eu creio mais naquilo que a palavra de Deus fala sobre a minha e a sua vida, sobre a minha e a sua circunstância. E eu vou transformar a minha maior dor na minha maior vitória. Amém? Então que o Senhor nos capacite para isso, né? Agora a gente passa para a ceia e o Senhor vai poder trabalhar ainda mais o nosso coração. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe você.